para Jesus, é para Jesus. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, aleluia, Senhor. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, aleluia. Já está conosco, como disse o nosso pastor Jefferson, nosso amigo pastor Abimael Queiroz, que daqui a pouco vai estar dando lugar na palavra. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Só 4 pessoas. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia, Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 28. Livro de Gênesis, capítulo 28. Livro de Gênesis, capítulo 28. Enquanto você localiza o texto, eu quero glorificar a Deus por mais uma noite que Ele nos concede de estar nessa casa de oração, glorificando o nome dEle. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Quero glorificar a Deus pela sua vida que hoje está aqui. Eu estava mandando mensagem para algumas pessoas assim, tipo assim, tu vem, tu vem, tu vem. Aí teve uma pessoa que está aqui, né, que Deus trouxe, não foi eu que trouxe, Deus trouxe. Pastor, acabei de chegar do trabalho. Eu digo, só vem, que eu tenho certeza que hoje Deus vai falar contigo. E a pessoa, quando entende que é Deus que está chamando, não é o pastor, Deus está só usando a vida do pastor. Meu irmão, primeiro eu vou tomar um banho, vou me arrumar se der tempo. Não, meu irmão, como é que a palavra diz? Vinde a mim, como estás? Como estás? Né? Todo que estás cansado e oprimido, vinde a mim. Né? Chegou cansado do trabalho, então vem, porque Ele vai renovar tuas forças. Amém ou não amém? Quem achou Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10? Quem está com pressa de ir embora, diga glória a Deus. Não tem problema não. Se a gente fosse ser verdadeiro com Deus, pastor Jarlisson, se a gente fosse verdadeiro com Deus, o dízimo do Senhor então era para ser tudo. Então o dia tem quantas horas? Então era 2 horas e 40 minutos que todo dia a gente tinha que separar para o Senhor. E tem pessoas que não tiram nem 1 minuto e quer bênção, e quer vitória, e quer cura, e quer libertação, quer fazer Deus de garçom. Na nossa vida é uma via de mão dupla. Assim também é no reino dos céus. Pedir, pedir, receber, bater, bater, a porta se abrir. Clama a mim e respondeste-ei. Não tem como eu receber sem eu entregar. Não tem como eu colher sem semear. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10 diz: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito
o que eu tenha te dito agora. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu vou repetir para sair um glória a Deus da tua boca. Na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia, e temeu e disse: quão terrível é este lugar. Então, não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Versículo 18. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por uma coluna, e derramou o azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade tanto era Luz. Betel significa casa de Deus. E Jacó fez um voto. Jacó fez o quê? Fez um voto, aleluia, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Senta, glorificando o nome do Senhor. Eu só preciso de 5 minutinhos, mas eu preciso da tua atenção nessa noite, amada igreja. A palavra de Deus diz que Jacó, ele trapaceia o irmão, ele pega a primogenitura que era do seu irmão Esaú, e agora ele pega para ele. Esaú, quando fica sabendo, fica furioso. E o que Jacó faz? Se manda, como diz aqui, pega o beco. Só que quando ele sai apressado. E quem sai apressado não faz mala. Quem sai apressado não arruma bagagem. Ele sai apressado, ele pega o quê? Ele bota somente um azeite na sua cintura. Para que azeite, pastor? Porque ele ia atravessar vales e deserto. E à noite, aquele azeite serviria para fazer fogo, para espantar as bestas feras do campo, para não ser devorado. Agora ele está saindo, ele está indo para a terra de Harã. Aonde é a terra de Harã? Terra do seu tio, Labão. Ele está indo para lá. E quando ele chega num local, o sol já está baixando, e ali ele faz uma fogueira, ele deita, ele não tem nada. Eu vou repetir de novo, ele não tem nada. Ele deita, sabe qual é o travesseiro dele? Uma pedra. Ele bota a pedra embaixo da sua cabeça, como foi relatado aqui na palavra. Ele faz a pedra de travesseiro, deita e dorme. E quando ele está dormindo, ele tem uma visão, um sonho, uma visão. O céu se abre, uma escada, e ele vê anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E lá no topo do céu ele ouve Deus bradar. E Deus fala com Jacó e diz para Jacó que vai ser com ele, que aonde ele for, Deus vai abençoar. E não vai abençoar somente ele, mas vai abençoar também a semente dele. Qual é a semente dele? Os filhos, e os filhos dos filhos dele, e os filhos dos filhos dele serão abençoados. Jacó, quando acorda, e ele diz: certamente o lugar onde eu estou é um lugar que é casa de Deus. E ali Jacó, ele pega a mesma pedra que ele usou de cabeceira, ele faz um altar. E ali a palavra diz que ele faz um voto com Deus. O que é voto, pastor? Compromisso. Um compromisso com Deus. E quando você assume um compromisso com Deus, meu irmão, Deus não esquece não. O homem pode fazer um compromisso contigo, o homem pode prometer alguma coisa para ti, mas Deus, ele cumpre. Ele não esquece. O homem pode esquecer, mas Deus não esquece.
E ali, o que ele faz? Ele pega a pedra, faz um altar. E ele pega, o que ele tinha? O azeite. O que é o azeite? Para mim e para você, não significa nada. Mas era tudo que ele tinha. Lembra da viuvinha? Era tudo que ela tinha. Foi por isso que Jesus disse, é a maior oferta. É a dela. Por quê? Porque ela estava dando tudo que ela tinha. E ela estava dando não para se aparecer, mas de todo coração. Jacó agora derrama o azeite, tudo que ele tinha, derrama sobre aquele altar. Ele faz um voto com Deus. Ele diz, certamente, se o Senhor me der pão nessa viagem, se o Senhor me der veste, se o Senhor me proteger, e eu chegar na casa do meu pai, tudo que eu te der, tudo que eu possuir, eu vou tirar o dízimo, eu vou entregar para o Senhor. Ó, aqui Jacó faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus. E sabe o que acontece a partir desse momento que ele faz um compromisso com Deus? Ele chega na terra do seu tio. E quando ele chega na terra do seu tio, ele olha e ele vê, ele se apaixona por uma prima dele. Ele começa a trabalhar na casa do seu tio. E o seu tio acolhe ele bem, beija ele bem, cuida dele bem. E aí ele diz, tio, eu queria casar. Eu queria casar com Raquel. Gostei dela. Mas meu filho, você quer casar? Então trabalha para mim 7 anos. 7 anos que eu vou entregar ela para ti casar com ela. Ele passa 7 anos trabalhando. E o seu tio percebe que depois que Jacó chega, as coisas começam a multiplicar. As bênçãos começam a acontecer. A prosperidade vem junto com ele. Sabe por quê? Por causa do voto que ele fez com Deus. Por causa do compromisso que ele assumiu com Deus. E Deus está fazendo aquele homem prosperar. Aonde ele colocar a planta do pé dele, ele vai ser abençoado. Ou seja, as pessoas que estiverem ao teu redor, Deus vai abençoar tanto que vai alcançar até mesmo as pessoas que estão ao teu redor. 7 anos Jacó trabalha. E aí depois, quando ele trabalha 7 anos, ele disse, agora eu vou casar. Prepara tudo, prepara o casamento, o dia mais feliz de Jacó. Só que quando ele vai casar, ele taca vinho. E quando é na hora de consumar o casamento, o tio dele, em vez de colocar Raquel, coloca outra, mais velha, Lia. Ó. Quando ele acorda e olha e vê que... O que é isso, meu tio? Não é Raquel, é Lia. Diz, meu filho, aqui funciona assim. Se você quiser casar, tem que casar primeiro com a mais velha. Lembra que ele enganou o irmão mais lá atrás? Pois ele está acolhendo. Hã? Aqui se faz, aqui se paga. Você quer casar? Eu te dou a outra também, mas tu tem que trabalhar para mim mais 7 anos. Em vez de ser 7, agora é 14. E ele, apaixonado por Raquel, ele trabalha os 14 anos. Porque é assim, quando a gente se apaixona, né, minha pastora? A gente faz loucura. Quem já fez uma loucura por alguém que se apaixonou, diga glória a Deus. Agora tu tá tímido, né? E agora ele passa 14 anos, irmão Jales, pastor Jales, perdão. Ele passa 14 anos trabalhando. 14 anos trabalhando para o seu tio crescendo, prosperando, ganhando, sabe, multiplicando os bens, as ovelhas, as cabras, os camelos, tudo multiplicando. E o seu tio percebe que depois que esse homem chegou na sua terra, as coisas começaram a crescer, as coisas começaram a multiplicar. E quando ele tem os 14 anos, ele casa com Raquel. E ele diz, meu tio, agora eu vou me embora. Eu trabalhei 14 anos para o senhor, e agora eu quero construir o que é meu. E o tio não queria perder ele, porque sabia que depois que ele tinha chegado na terra, ele tinha sido próspero. Aí o que o tio faz? Não, meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio, né? A partir de agora, todas as cabras que nascerem pintadas, ou listradas, ou malhadas, não é zebra, né? Malhadas, elas são tuas. As outras são minhas, mas todas que nascerem pintadas ou malhadas vai ser tua. E nós sabemos que de 10 ovelhas, para nascer malhada ou pintada é uma em 10. Só que Labão esqueceu que sobre a vida de Jacó tinha um voto, tinha uma promessa, tinha Deus. E o que acontece, pastor?
A partir daquele momento, as cabras e as ovelhas começaram a nascer, mas nasciam tudo malhada e pintada. Você está entendendo o que Deus está? Deus, Ele confunde quando Ele quer abençoar alguém. Posso ouvir um glória a Deus? Deus, Ele faz criar coisa do impossível. Deus, Ele faz acontecer coisa que a gente muitas das vezes não entende, só para abençoar a vida daquele que assume um compromisso com Ele. E o tio de Jacó não está entendendo o que está acontecendo, rapaz. Era só uma vez por ano que dava cria, agora 2, 3 vezes por ano. As cabras agora estão dando cria e está nascendo de 10, nasce 9, malhada e pintada. E o rebanho de Jacó estava crescendo. O rebanho sabe o que aconteceu? O tio de Jacó começa a olhar, rapaz, esse cara, o rebanho dele está maior do que o meu já. Esse cara não está certo não. Quando chegou sem nada, abraçou, beijou, cuidou bem. Mas quando começou a crescer já incomodou. Pega a visão. Quando tu não tem nada, meu irmão, quando tu está arrastando aquela boroquinha, ai, coitadinho, mas quando tu começa a prosperar, quando tu começa a crescer, quando tu começa a conquistar, aí começa a incomodar, aí se levantam daqui e diz, está roubando, aí se levantam dali, está dizendo, está traficando, aí levanta outro de lá, está fazendo alguma coisa errado. Ele não é assim, chegou aqui sem nada, agora está cheio da riqueza, que negócio é esse? Incomoda. E Jacó percebeu e pela madrugada pegou suas esposas, pegou seu rebanho, pegou seus trabalhadores e foi embora. Um homem que chega numa terra sem nada, né, Rogério? E agora, 14 anos depois, está voltando rico. 2 mulheres, rebanhos, trabalhadores, próspero. A Bíblia fala que Jacó foi um dos homens mais ricos do Ocidente ao Oriente. Só que, porém, quando ele volta, ele passa pelo mesmo lugar e lembrou do voto, lembrou do compromisso. O que ele faz? Manda construir um altar chamado Betel, casa do Senhor. Ele não esqueceu do compromisso, ele não esqueceu do voto dele, e Deus mudou o nome desse homem de Jacó para Israel. Amém ou não amém? Você está entendendo o que um compromisso com Deus? Você está entendendo o que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa que assume um compromisso verdadeiro com Ele? Uma pessoa quando assume um compromisso com Deus e não falha, pode acontecer o que acontecer, pode até ser enganado, pode até passar 14 anos, mas quando Deus começa a abrir as portas, quando Deus começa a abrir a janela do céu, quando Deus começa a derramar bênção, vai ser tão forte, vai ser tão grande, que até os inimigos, os adversários vão ser confundidos. É isso que acontece. Estou falando de Bíblia para você. E se você crê e toma posse, se coloque de pé nessa noite. Aleluia.